Quando a gente pega um cliente que está em seu processo de escala, uma das coisas interessantes a se fazer, o que a gente costuma fazer aqui na geração, é um diagnóstico, principalmente para identificar a estrutura de custo daquela empresa. E quando eu falo análise de estrutura de custos, eu não estou querendo falar somente de variações de despesas ou variações de custos, aquela despesa X está aumentando, aquela despesa Y está diminuindo. Não é isso, não é somente isso, na verdade, mas principalmente a verificação da estrutura de custos em relação ao que seria custos variáveis e custos fixos. Por que é importante a gente identificar isso numa empresa? Primeiro ponto, principalmente despesas variáveis, a gente consegue fazer uma análise de benchmark. Eu sei que determinado segmento, o CMV tal, ou então a margem de contribuição daquela empresa, eu posso comparar diretamente com aquela outra empresa. Geralmente, os segmentos obedecem a um benchmark, principalmente quando se diz sobre margem de contribuição, sobre margem bruta. Se uma empresa, por exemplo, de alimentação, está com uma margem bruta, sei lá, abaixo de 30%, ou então abaixo de 20%, com certeza ela está tendo grandes perdas na sua operação. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é para analisar se aquela empresa está alavancada operacionalmente. Se ela está, trocando em miúdos, ou usando aqui o bom português, se ela está inchada. Quando eu tenho uma alta relação, uma alta proporção de despesas fixas em relação ao faturamento, significa que essa empresa está inchada. E essa relação, ela pode ser tanto intencional, como ela pode ser ineficiência. Também pode ser as duas coisas. Quando que eu vou identificar que é uma dessas duas coisas? Nos processos operacionais. A gente precisa também identificar qual o segmento que aquela empresa está. Geralmente, em empresas de serviço, ela tem muitos mais gastos operacionais do que gastos fixos. Porque quando eu aumento o meu faturamento, para fazer aquela entrega daqueles serviços, eu vou ter que contratar mais pessoas para fazer aquela entrega. Então aqui é um gasto variável, né? Uma despesa variável e também é uma despesa diretamente ligada à entrega. Tá? Então um custo variável. Provavelmente a margem bruta, ela vai ser alta e a despesa fixa, ela vai ser mais enxuta. Então nesse caso aqui é muito difícil eu ter uma empresa, claro, vai depender do momento da empresa, eu vou ter uma empresa aqui mais inchada quando eu falo de serviço, porque de novo, ela vai contratar mais gente, mas porque está diretamente ligado ao aumento também da demanda. Agora, empresas como indústria, outros segmentos que precisam de maquinário, precisam de uma estrutura antes da receita, elas vão ter essa característica de estarem alavancadas, de estarem inchadas. Vamos pegar aqui, por exemplo, o caso de indústria. Geralmente, elas vão precisar, sei lá, de um grande galpão, mesmo que comecem pequenas, o faturamento que elas estão já pode ser algo grande. Eu vou pagar um alto aluguel, eu posso já colocar de cara naquela minha operação pessoas mais qualificadas no mercado. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu já estou me antecipando em termos de dispêndios, e geralmente esses dispêndios são fixos, né? Então, o galpão, o aluguel do galpão, a energia, né? As pessoas qualificadas, enfim, conta de água, condomínio, tudo isso muito provavelmente vai estar bastante ocioso. Então eu estou já alocando esse custo fixo, enquanto que a minha capacidade ociosa vai aumentando. Na verdade, a capacidade ociosa vai diminuindo, né? Eu vou usando mais a capacidade produtiva, né? Eu estou saindo ali de uma ociosidade, porque eu estou contratando mais custos fixos. Quando eu aumento o meu faturamento, aumento minhas vendas, eu vou diluindo esses custos fixos. É nesse momento que eu sei que aquela empresa está inchada intencionalmente. Mas quando eu já tenho uma empresa que já tem um patamar bom de faturamento e ela quer escalar ainda mais, e eu vejo que está inchada e ela está assim por bastante tempo, é muito mais provável que, na verdade, ela esteja inchada por ineficiência, por processos ineficientes, por pessoas fazendo coisas de forma que tenha retrabalho, horas extras indevidas, enfim, pessoas e processos que muitas vezes estão tendo consequências ali no caixa e na lucratividade. Então, é por esses motivos que a gente precisa fazer essa estrutura
essa análise da estrutura dos custos fixos e variáveis, tá? Mas para não ficar só em palavras, aí eu vou trazer aqui uma ilustração aqui no Excel para ficar até um pouco mais claro, tá? Como a gente faz essa análise aqui através do demonstrativos financeiros. Bom, pessoal, eu montei aqui um comparativo, tá, de duas empresas fictícias para a gente justamente ilustrar o que comentamos agora há pouco sobre estruturas de custos. Então, a gente vai montar aqui esse comparativo iniciando pela parte de vendas. Vamos supor que as duas tenham o mesmo volume de vendas, dependente do que elas vendam, não vou entrar nesse mérito. Então, as duas vendem 10 mil unidades de algo a um preço também igual, R$ 10, 10 mil unidades de algo que tem um preço de venda de R$ 10, tá? Mas a partir do custo variável, as coisas já mudam. Aqui na empresa X, eu vou colocar um custo variável de R$ 4. O que seriam esses R$ 4? É o custo unitário de todas as despesas que estão diretamente ligadas àquele produto. Seja beneficiamento, então vai ter insumos, embalagem, a conta de energia da indústria onde foi fabricada, ou o custo de revenda, né, já com os impostos, com frete, enfim. Também vai ter as despesas variáveis, que são despesas que geralmente é relacionadas ao esforço de venda, que vão ser despesas de marketing, despesa de comissionamento, despesas de logística, também vai estar aqui dentro das despesas e custos variáveis. Então, nesse caso, quando eu menciono que o custo é R$ 4 da empresa X, eu já gero aqui uma margem de contribuição de 60%. E aqui no caso da empresa Y, eu vou supor que o custo é maior. Então, obviamente, a margem de contribuição é menor. Então, a gente já tem aqui uma diferença entre as duas empresas no quesito de estrutura de custos. Aqui, na despesa fixa, que são as despesas relacionadas ao suporte, né, que são despesas do financeiro, o administrativo, o RH, tá? Eu vou supor que a empresa X tenha 40 mil, tá, despesas fixas, e a empresa Y 20 mil. Eu fiz aqui de propósito para justamente lá na última linha, né, no lucro operacional, no EBIT ser os mesmos 20%. Aqui, de forma errônea, a gente pode achar que não faz nenhuma diferença entre as duas empresas devido a ter um pé de igualdade no lucro operacional. Mas aqui, devido a justamente a estrutura de custos, a gente tem alguns riscos inerentes a essa característica de custos, tá? E a gente vai justamente analisar isso agora. A primeira análise que a gente precisa fazer é justamente o ponto de equilíbrio. Quanto que cada empresa precisa faturar? Precisa faturar para ficar ali no 0 a 0, em quesito, é claro, de lucro operacional, porque ainda vão ter aqui imposto de renda, vai ter depreciação, amortização, vai ter despesas financeiras, eu estou falando lucro operacional. Então, no caso da empresa X, eu vou encontrar um ponto de equilíbrio, um faturamento, né, para zerar ali, vou dividir aqui as despesas fixas por margem de contribuição, multiplicar pelo faturamento e vou encontrar um valor de venda de 66.667. Se eu dividir isso aqui pelo preço de venda, eu vou ter o volume. Então, isso aqui é o necessário para a empresa X ficar ali no 0 a 0, nem no prejuízo e nem no lucro. Se eu fizer essa mesma análise para a empresa Y, a gente vai encontrar um valor de 50 mil. O que significa isso aqui? Que a empresa Y ela tem uma maior margem de segurança de cair suas vendas do que a empresa X. Então a empresa X ela está muito mais, nessa análise mais fria, ela tem muito mais riscos, não é isso? Então se eu fizer, por exemplo, aqui, ó, a diferença entre a receita atual com a receita do ponto de equilíbrio e dividir, né, pela receita atual, ela tem aqui uma margem de segurança de queda de 33% e a margem de segurança de Y, da empresa Y, é de 50%. Ela tem muito mais margem de segurança para cair suas vendas do que a empresa X. A empresa X fica ali um pouco mais receosa, ela tem um pouco menos de campo ali para cair. Então isso já me diz algo sobre a estrutura de custo das duas empresas, tanto em despesas variáveis e despesas fixas, mas principalmente sobre a alavancagem. Então, como é que a gente identifica se a empresa está alavancada ou não? Dividindo aqui a margem de contribuição pelo lucro operacional.
tá? Se eu fizer aqui essa relação da margem de contribuição pelo lucro e não comparar com nada, isso não me diz nada. Mas se eu comparar com outra empresa, eu já consigo afirmar que a empresa X ela está muito mais alavancada, tá? Mas isso aqui já estava óbvio. O que a gente precisava, na verdade, era calcular esse indicador. Esse indicador diz o quê? Para cada 1% de aumento de venda da empresa X, a lucratividade dela vai aumentar em 3%. Se ela mantiver as mesmas despesas fixas, o mesmo valor de despesa fixa. Se isso ocorrer para a empresa Y, ela vai ter somente um aumento de 2%. Vamos ver isso aqui na prática? A gente pode copiar e colar a mesma coisa aqui no lado, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse volume e multiplicar por um percentual aqui em cima, tá? Então, multiplicar por um mais, e aqui também. Então, eu vou botar 0%, e aqui eu vou fazer um comparativo do cenário anterior com o cenário atual, onde eu vou ter um aumento de venda. E esse aumento de venda eu vou aplicar igualmente para os dois. Então, eu vou fazer o comparativo do novo lucro com o lucro anterior da empresa X e eu vou fazer o mesmo comparativo com a empresa Y. Então, eu vou colocar aqui 10% de aumento de venda para X e para Y e perceba que justamente aconteceu o que a gente identificou aqui no grau de alavancagem. Eu aumentei em 10% a venda e aumentei em 30% o lucro operacional, enquanto que os mesmos 10% de aumento na empresa Y, né, aumentou somente 20% da lucratividade. Por quê? Porque muito provavelmente ele já estava esperando, né, ele já estava alavancado, esperando a ociosidade dele diminuir. Isso no caso de uma empresa que fez isso intencionalmente. Então, esse é o poder da alavancagem operacional.